Meu nome é Antônio Valença. Naquela época, eu era capitão do Exército Imperial durante a Guerra do Paraguai. A guerra já durava anos e todos nós estávamos cansados. A lama, a febre e os combates constantes faziam parte da rotina. Muitos homens que chegaram comigo nunca voltaram para casa. Foi nesse cenário que conheci Bento. Ele era um soldado raso, um rapaz do interior de Minas Gerais, jovem, simples e com um jeito tranquilo que parecia não combinar com a guerra. Mas naquele dia, quando eu estava caído no campo de batalha, Bento fez algo que eu nunca esqueci. Conheci Bento algumas semanas antes daquele combate perto da fortaleza de Humaitá. Ele tinha chegado com um grupo de reforços vindo de Minas Gerais. Era jovem, mais jovem que muitos dos homens do batalhão, e ainda não carregava no rosto o cansaço que a guerra costuma deixar. No acampamento, Bento chamava a atenção pelo jeito simples. Conversava com todos, ajudava quem precisava e sempre tinha alguma história do interior para contar. Enquanto muitos soldados ficavam quietos depois das marchas e dos combates, ele ainda encontrava energia para falar e até fazer alguma piada. Com o passar dos dias, Bento acabou ficando na mesma companhia que a minha. Eu era capitão e ele apenas um soldado raso, mas na guerra essas diferenças às vezes ficam menores. Quando os homens passam dias juntos, dividindo comida, lama e cansaço, todos acabam se conhecendo. Bento também era conhecido por ajudar os outros. Se alguém estava doente ou cansado demais para carregar equipamento, ele aparecia para dar uma mão. Era o tipo de soldado que não fazia muito barulho, mas estava sempre presente quando alguém precisava. Alguns dias depois de ele chegar ao acampamento, recebemos ordem de avançar em direção às posições inimigas perto de Humaitá. O terreno era difícil e todos sabiam que aquele combate não seria fácil. Foi nesse avanço que minha vida e a de Bento acabaram se cruzando de um jeito que eu jamais esqueceria. Na manhã seguinte ao avanço, nossa companhia recebeu ordem de se aproximar das posições inimigas perto de Humaitá. O terreno era difícil. Lama até os tornozelos, mata baixa e água parada por todos os lados. A gente andava devagar, tentando não fazer barulho. Não demorou para o combate começar. Primeiro vieram os tiros de longe, depois os canhões. Em poucos minutos, tudo virou confusão. Fumaça, gritos, homens correndo e tentando encontrar algum abrigo. Eu estava à frente da companhia quando uma explosão caiu perto demais. Senti o impacto e fui jogado para o chão. Quando tentei levantar, percebi que algo estava errado. O corpo não respondia direito e o rosto ardia onde a bala tinha passado de raspão. Consegui me arrastar até uma carroça virada que estava no meio do campo. Fiquei ali tentando me proteger enquanto os tiros continuavam. Naquele momento, eu já não tinha certeza se conseguiria sair dali. Foi então que ouvi passos se aproximando pela lama. Alguém estava correndo em direção à carroça. De repente, Bento apareceu ao lado da carroça. Ele entrou no abrigo quase se jogando na lama, respirando forte depois da corrida. A fumaça da batalha ainda cobria tudo ao nosso redor. Quando ele me viu, percebeu o sangue descendo pelo meu rosto. A bala tinha passado de raspão pela minha mandíbula. O corte ardia muito, e foi dali que veio a cicatriz que carrego até hoje. Bento não perdeu tempo. Atirou algumas vezes para manter os inimigos afastados e depois se abaixou ao meu lado. Ele colocou meu braço sobre os ombros e me levantou com esforço. Enquanto caminhávamos pela lama sob o barulho dos tiros, Bento continuava falando comigo, tentando me manter acordado como um amigo que não queria perder o outro. Passo por passo, ele me carregou até perto das nossas linhas. Naquele dia, deixamos de ser apenas capitão e soldado. A guerra tinha nos transformado em companheiros. Eu me recuperei do ferimento depois de alguns dias. A bala tinha passado de raspão, mas deixou uma cicatriz na minha mandíbula que carrego até hoje. A guerra ainda continuou por algum tempo. Houve outras marchas, outros combates e muitos dias difíceis. Sempre que era possível, Bento e eu ficávamos no mesmo grupo.
Com o tempo, acabamos nos acostumando com a presença um do outro. Naquele lugar cheio de medo e incerteza, era bom saber que havia alguém de confiança ao lado. Então, em um dia, a guerra finalmente terminou. Os soldados começaram a voltar para casa, cada um seguindo seu próprio caminho. Bento disse que voltaria para Minas Gerais. Antes de nos despedirmos, apertamos as mãos e prometemos que um dia ainda iríamos nos reencontrar. Voltei para o Rio de Janeiro e tentei retomar a vida depois da guerra. Mas algumas lembranças daquele tempo nunca me deixaram. De vez em quando, eu tocava na cicatriz da minha mandíbula e lembrava daquele dia perto de Humaitá. E sempre que lembrava daquele dia, lembrava também de Bento. Passaram-se alguns anos. Cada um de nós tinha seguido seu caminho. Mas a promessa que fizemos na despedida nunca saiu da minha cabeça. Foi então que tomei uma decisão. Eu iria procurar Bento em Minas Gerais. Algum tempo depois de tomar aquela decisão, organizei a viagem para Minas Gerais. Não era uma jornada rápida como as de hoje. Naquela época, grande parte do caminho era feita a cavalo ou em carroça. Levei comigo apenas o necessário. Sabia que Bento era do interior, mas não tinha certeza de qual cidade exatamente. Tudo o que eu tinha era a lembrança das histórias que ele contava no acampamento sobre a vida nas montanhas de Minas. A viagem levou vários dias. Passei por pequenas vilas, estradas de terra e fazendas espalhadas pelo caminho. Em cada lugar que parava, perguntava se alguém conhecia um homem chamado Bento, que havia servido na Guerra do Paraguai. Algumas pessoas lembravam de soldados que tinham voltado da guerra. Outras diziam que muitos homens tinham retornado para trabalhar na lavoura depois do conflito. Mesmo sem respostas claras, continuei seguindo viagem. Eu sabia que Minas era grande, mas também sabia que aquela promessa feita no fim da guerra merecia ser cumprida. Depois de muitos dias de viagem e várias perguntas pelo caminho, cheguei a uma pequena vila no interior de Minas. Era um lugar simples, cercado por morros e plantações de café. Parecia igual às histórias que Bento costumava contar no acampamento. Perguntei a algumas pessoas da vila se conheciam um homem chamado Bento, que tinha voltado da Guerra do Paraguai. Um senhor mais velho pensou por um momento e depois apontou para uma pequena fazenda no alto de uma colina. Subi o caminho de terra devagar. Quando me aproximei da casa, vi um homem trabalhando perto da plantação. Era Bento. Ele levantou a cabeça, me olhou por alguns segundos e depois abriu um sorriso largo, como se aqueles anos todos tivessem passado em um instante. Nenhum de nós falou muito naquele primeiro momento. Apenas nos aproximamos e apertamos as mãos com força, como dois velhos companheiros que finalmente tinham cumprido uma promessa. A guerra tinha ficado para trás, mas aquela amizade continuava exatamente onde tinha começado.